Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais um Encontro Casual aqui na Unijuí FM. Mas antes de eu apresentar aqui o nosso convidado de hoje, vou pedir para você se inscrever em nosso canal, dar o joinha lá, compartilhar, enfim, levar mais longe histórias como a que a gente vai contar agora dele, que é fisioterapeuta do Internacional, campeão gaúcho agora. Campeão gaúcho. Invicto, é verdade, invicto. Tem que salientar. André Kruger. João, seja bem-vindo aqui ao Unijuí FM no Encontro Casual, tudo bem? Obrigado, tudo bem. E você? Muito prazer, muita alegria estar aqui, muita satisfação. Pois é, a gente volta no tempo aqui sempre. Sim. No início do programa, né? Contando um pouco da história, do convidado, da convidada. No teu caso não é diferente. Lá em Blumenau, como é que cresceu o André? Era do esporte, queria jogar bola, enfim, como é que vai indo até aí pela escolha de fisioterapia como profissão? Como profissão, sim. Na verdade, eu só falo que eu nasci em Blumenau, né? Eu fiquei 2 anos e aí, quando eu tinha 2 anos, meu pai foi pro interior de São Paulo, chama Montemor, próximo a Campinas ali. Então, basicamente, eu nasci e saí. Então, toda a minha infância eu vivi e cresci ali em Montemor. E sempre gostei muito de jogar futebol, brincava quando criança. E o sonho de ser jogador ou não? E como milhões e milhões, né? Você fica pensando e tenta. Tentei. Chegou a tentar, período, Fiz. Uma época eu vim até aqui pro sul. Fiquei uns dias no Inter. Olha só, já dava uma pista, né? Depois, um tempo eu fiquei no Aimoré, em São Leopoldo. E em São Paulo eu fiquei um período no Corinthians. Aí saí, aí depois comecei a rodar muito ali no interior de São Paulo. Até que eu decidi, falei, não, isso aí chega. Não é? acho que deu. E aí eu fui, e nesse meio tempo, assim, eu fiz fisioterapia durante o período que eu tava tentando ali. E algo que eu sempre quis era estar vinculado ao esporte, alguma coisa assim. E aí... Tinha na família alguém, até a gente vai falar disso depois, mas você tem uma ligação aqui com o Ijuí, né? Tem. São Luís não entrou nesse hall de times aí? Não entrou. Mas poderia, né? Poderia, ou se minha poderia. Minha mãe é de Ijuí, né? Pois é. Minha mãe, nascida e criada aqui em Ijuí, aí conheceu meu pai em Santa Catarina, eles se casaram e foram pro Paraná, em Cascavel. Aí nasceu meu irmão mais velho, aí foram para Blumenau, eu nasci, e aí foram pro interior de São Paulo, nasceu meu terceiro irmão. Segundo irmão, né? Somos 3. São 3. Somos 3 ali. Todos com essa ligação com o esporte? Não, todos não. Eu que fui para essa área. E não tinha ninguém na família? Não, que foi atleta assim, não, mas que tentou sim. Pela parte do meu pai ali. Teve, na época. É difícil o brasileiro, né? Não tem meus primos, os sonhos. Meus tios são lá pela parte do meu pai, são envolvidos com futebol amador, eles gostam desse meio assim. E aí eles me acompanharam durante um tempo, me ajudaram, tudo. E aí no fim eu optei pela fisioterapia, porque tinha uma dúvida entre educação física. Pois ia te perguntar. Já tinha certeza absoluta do curso? Não, né? É difícil também quem tem essa certeza absoluta. E na época, assim, eu comecei a ver o que eu poderia ter maior atuação ou trabalho. E a fisioterapia tem um leque grande fora a parte esportiva, né? Então eu poderia ir para a área hospitalar, neuro, pediatria, a própria ortopedia, cardiorrespiratória, tem as grandes áreas ali. E entre as grandes áreas você pode se especializar e especificar no que você quiser. Então, por exemplo, na ortopedia e trauma você tem a desportiva e tem as especialidades da ortopedia e traumatologia. Então, e aí eu direcionei toda a minha formação desde de graduação até hoje, tudo voltado para ortopedia e para o esporte. Imagino que não houve arrependimentos depois. Nenhum. Foi muito...
E o que eu vivenciei antes ali, né? De dia a dia, até antes da faculdade, enfim, tudo isso vai nos construindo e nos formando no sentido não só de profissional, mas de pessoa, de... Com certeza. E essa vivência anterior, eu digo, de tentativa de entrar nesse universo como jogador de futebol, ajuda, e o quanto isso hoje, né, faz diferença também no teu trabalho? Ajuda porque você acaba conhecendo o meio, né? Então conhece a rotina. O futebol, a gente fala que é um mundo à parte. E que todo mundo quer saber tudo o que acontece, né? e às vezes a gente tem que restringir algumas coisas. Não dá para contar. Mas ajuda no sentido de você entender como que é o meio, como que funcionam os departamentos dentro dele, como que são as relações interpessoais e até você com você mesmo, né, em algumas situações. Então ajuda. E aí a faculdade te forma tecnicamente naquilo que você precisa executar ou realizar. Mas a vivência depois que eu entrei para essa área realmente esportiva ali me ajudou no sentido de entender como que funciona o todo da coisa. André, você se forma e já loguinho, né? A gente estava falando fora do ar aqui, já está atuando num time grande ali do interior de São Paulo. Então, vice-campeão brasileiro, tem toda uma história, né? Agora o Guarani é o único campeão do interior. Exatamente. Ali, né? Brasileiro. Mas antes do Guarani, de me formar efetivamente, eu fiquei como estagiário da fisioterapia da base do Bragantino, da categoria de base, antes de se tornar Red Bull. Então a categoria de base do Bragantino ficava próxima à faculdade que eu estudava, e aí um professor meu da faculdade me indicou para lá, que ele era o coordenador do setor. E aí foram as primeiras vivências como físio dentro do futebol. E como foram essas vivências? Contato também com os atletas de ponta, né? Sim, ali sim. E é interessante porque categoria de base você tem inúmeras categorias, né? De idade, de faixa etária e todos os meninos em busca do sonho. Né? Então, e nem todos às vezes vão chegar a esse sonho. Aliás, a maioria não vai, chega. Né? E é interessante porque você vê assim muitas histórias ali envolvidas, familiares envolvidos e é legal o quanto as famílias acompanham os meninos e vão. Mas em relação à fisioterapia, foi uma vivência muito importante para eu saber como que era o dia a dia do fisioterapeuta dentro do esporte. Infelizmente, né, tem casos tristes. Sim. E eu vou pedir para te contar, sem falar nomes, né, mas contar alguma dessas histórias tristes que uma lesão acaba tirando, né, o sonho desse menino, desse jovem de se tornar um profissional, enfim. Infelizmente, isso todos ali que estão envolvidos podem acontecer de machucar, então seja de uma forma traumática que a gente fala, ou não, mas podem acontecer e normalmente as lesões mais sérias que a gente vê ali são as que deixam em maior tempo de afastamento, mas que por literatura não são as mais comuns. Só que a gente se impacta em ouvir falar quando rompe o ligamento do joelho ou algo em relação a isso. E aí podem ter mais lesões associadas, não só a ruptura do ligamento, mas outras estruturas. Que isso, o processo de reabilitação é muito longo. E por ser muito longo, o fisioterapeuta tem um papel importante, obviamente. Mas uma equipe multiprofissional, com certeza. É fundamental, né? Seja físio, preparação física, nutrição, psicologia, todo mundo tem que estar envolvido. Então, presenciei situações de atletas que tiveram esse tipo de lesão. Aqueles com grande potencial. Total, assim, você vê que é uma judiação acontecer aquilo com o menino ali que tá. Mas que... E hoje no profissional também é muito triste quando isso acontece. Nossa. Então, hoje ali no Inter nós temos atletas que estão nesse pós-operatório
e que o Inter nos dá uma estrutura de ter essa equipe multiprofissional e muito bem desenvolvida, cada departamento, mas o que a gente também fala lá dentro é que precisa sempre haver uma comunicação muito coesa e muito intensa entre as áreas para que a gente não perca nada, né, durante esse processo todo. Então todos os profissionais estão muito bem comunicados e é até tem um cara que chama Ekstrand e ele é um pesquisador da UEFA e um dos artigos que ele traz para nós de literatura é que quanto maior a comunicação entre todos dentro de um departamento, isso minimiza até a chance de lesão. Então, e durante um processo de reabilitação, enfim, isso aumenta a chance de sucesso. Também. Então, isso hoje o Inter, assim, a gente fala isso com muita alegria, né? Porque a gente consegue desenvolver isso lá dentro. Pois é, a gente vai falar, claro, mais do Internacional, Total. que você já estreou com o pé de... Foi bem, fomos bem. Terminamos bem o ano e... E é verdade, começamos bem o ano. Começaram bem o ano. Vamos anunciar as duas primeiras do programa? Vamos. O que a gente vai ouvir e já aproveito para te perguntar se a música faz parte do teu dia a dia, Sim. até com o trabalho realmente, Sim. Usa no trabalho também, porque às vezes é preciso motivar o atleta. Mas lá eles têm a playlist eles característica deles ali, mas no meio do futebol o samba e o pagode são predominantes, assim, né? Eu imaginei. Mas eu tenho uma que é vinculada ao meu filho. Meu filho... Ele mora com a mãe dele, eu sou separado da mãe dele. E ele mora com ela no interior de São Paulo. E aí... Obrigado. O Vander Olson aqui, responsável por esse encontro casual aqui. É importante. Tá presenteando aqui. E essa música eu coloco desde quando ele tava na barriga da Aline, que é minha ex-mulher, para escutar. E aí quando ele nasce... É a primeira música que, depois de um tempo, obviamente, começou a falar e tal, e formar frases e palavras. E é a primeira música que ele canta. Ah, é? E aí a gente brinca que tanto ele tem 4 anos, né? Tanto ele quanto eu que é a nossa música. Ele fala que... E aí eu sempre me escuto ela e recordo dela. Que é? Chama Rei do Meu Coração, que é uma música evangélica, né? Do Paulo César Baruch, que é um cantor que eu particularmente escuto muito, vem da mesma linha da igreja que eu também frequento. Então essa música... A gente abre os trabalhos. E na sequência, André? E depois, essa eu tenho que colocar, essa aqui. Ela chama Papo de Samba. Papo de Samba. Papo de Samba, que é pelo nosso... camisa 10 ali, Alan Patrick. Grande Alan Patrick, faz toda a diferença no Inter, né? E é um cara, assim, espetacular de convivência, do dia a dia e que dá muito valor, obviamente, a cada setor e à fisioterapia também. E ele passa isso quando fala, né? Não sei se é assim, a gente vai falar disso logo no segundo bloco do Encontro Casual aqui da Unisv FM, que traz o André Krieger João aqui, fisioterapeuta do Internacional, que está conversando conosco. Vamos ouvir as duas primeiras e depois voltamos com mais Encontro Casual. Quer estar por dentro de tudo o que acontece na Unisv FM? Inscreva-se agora no nosso canal no YouTube e tenha acesso a diversos programas semanais, entrevistas diárias e conteúdos exclusivos. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Vamos seguindo a conversa aqui no Encontro Casual da Unisv FM, recebendo o fisioterapeuta André Krieger João, fisioterapeuta campeão gaúcho pelo Internacional. A gente não chegou no Inter ainda. Quase lá. Estamos quase lá. Sai do Bragantino. Isso. E vai pro Guarani. Eu vou pro Guarani de Campinas. Que é um campeão brasileiro também, outro time com... O único campeão do interior. Uma história riquíssima do Guarani, né? Revelou muitos atletas ali, né? Careca, me vem à cabeça Amoroso, aqui. O Neto, Fumagalli, o Alex, que jogou no Inter. O Alex, também. Verdade, também do Guarani, né? É verdade. Então, todos de lá. E o Guarani me abriu as portas através de um físio que chama Paulo, e a gente chama ele de Paulinho. Hoje ele trabalha na Arábia Saudita
vinculado à comissão do Chamusca. Do Chamusca. Então ele é físio da comissão, não do clube. Então onde o Chamusca vai, ele vai junto. Ele percorre junto, ele já está desde 2019 na Arábia. Que é um mundo ali perto que você também tive a oportunidade de andou sondando ali, né? Rondando essa área. Ele foi vinculado com o treinador e quem me levou foi um atleta que chama Igor Rossi, que foi o primeiro atleta que me levou pro Emirados. E ele jogava num time que chama Ittihad Kalba, que fica na cidade de Kalba, que dá mais ou menos 1h20 ali de Dubai. E aí ele me levou por um problema no joelho, a princípio. Ele é um jogador ele é de Campinas, inclusive. E ele teve 2 lesões de ligamento cruzado. Nossa! No mesmo joelho. Que é o terror, né, dos atletas. Que é o terror, é o que deixa em maior tempo afastado dos gramados. Mas isso foi no início da carreira dele. E aí... Temos no Inter o zagueiro... Rogel não, também, mas o argentino, escapou o nome. O Mercado. Gabriel Mercado. Tem essa lesão também. Teve essa lesão em setembro, um dia antes do meu aniversário. Que presentão. Se machucou contra o São Paulo no dia 22 de setembro. E de lá a gente já começou desde fazer os pré-operatórios ali de fisioterapia. Ele operou e segue conosco e numa evolução muito boa até então. Mas o Igor que me levou para o Emirados foi por um problema no joelho e aí me levou, eu fiquei um período e aí ele me pediu para eu ficar mais um período, que como a gente estava conseguindo sanar o problema, mas obviamente que fisioterapia não é mágica. Tem coisas que o atleta também tem sua responsabilidade, assim como eu tenho as minhas de programar todo o tratamento e o cara de executar o que eu estou pedindo e de aderir, confiar nisso e ter uma aliança que a gente fala terapêutica, né? Para que tudo ocorra bem assim. Então programei tudo, planejamos, começou a dar certo e até hoje, isso fazem 1 ano e meio ali, até hoje eu acompanho ele online à distância. Continuando dando suporte. Isso, faço planilhas e mando para ele executar. E por coincidência ou não, até hoje ele nunca mais teve nenhum tipo de lesão, nem muscular, nem articular, e tá conseguindo desempenhar e tá bem. Pois é, a gente vai falar um pouco mais tecnicamente do quanto a fisioterapia pode recuperar atletas, sim, né? Me vem aqui à cabeça também o Ronaldo em 2002, né? E aí nós temos o Paulo Paixão, né? Que é o nosso preparador que trabalhou com o Ronaldo. Esse é um craque, assim. É um fenômeno, é um fenômeno, assim. Tem que trazer ele aqui. Cara, esse é assim... se eu fosse resumir, é espetacular trabalhar com o cara. Como pessoa e profissional, assim. É um dos grandes profissionais da história do esporte brasileiro. Mas vamos lá, contando do Guarani aqui, André. Aí ainda do estamos... Guarani, cara, eu entrei na equipe através desse físio Paulinho. Aí não categorias de base, mas... Não, já na equipe profissional. E aí... Muda muito? Mudou muito? Muda a lida com o atleta. Então são menos atletas. Então uma categoria de base você tem, dependendo do clube, várias categorias e 30 por categoria. Então se tiver 4 categorias, já tem uma pancada de atleta ali. Já no profissional, entre 35 e 40, e a lida é muito diferente no sentido de cobrança, de pressão por resultado, de cobrança não só da diretoria, mas do próprio atleta, porque o principal envolvido é ele, né? Em todas as atividades, sempre. E quem tem que desempenhar lá dentro do campo é ele. Então, e ao contrário do que as pessoas às vezes acham, né? Que o jogador quer ficar... Nada. Não, ele recebe o salário. O cara... Isso não acontece, né? Porque se... Não acontece. Mas só que se ele não tá jogando e não tá em evidência, é ruim para ele. Muito. Pra carreira, para números, para contratos. Então ele precisa ter número, né? Hoje em dia todo mundo olha, né? Quantos minutos jogou, quantos jogos no ano, notas. Então, hoje em dia está se quantificando isso, né?
Pois é, outra coisa que começa, e essa é a minha pergunta... Sim. Ego, né? O futebol tem muito. No Guarani, você já começou a sentir por trabalhar, deixar a categoria de base agora para um profissional e um time que tem uma história rica? Tem uma história, né? E na época estava se reestruturando, né? Num cenário a nível brasileirão. Série B, né? Série B e Série A do Campeonato Paulista, que é um campeonato muito forte. O mais forte, regional é o mais forte do Brasil. Forte, né? Ali, então tem muito. E no fim, assim... Se cada um for ver o seu de uma forma individual e pessoal, o coletivo não flui, não anda, né? Então, no fim, às vezes, todos nós, né, temos que se despir um pouquinho de certas vaidades para que o coletivo realmente tome conta do ambiente. Mas chegou a encontrar alguma dificuldade nesse sentido? Cara, não, mas porque eu fui muito bem orientado por esse Paulinho. Então antes te prepara. Me preparou, falou, cara, as situações podem acontecer, pode ter divergências com o atleta pode ter divergência com você. Muitos têm profissionais também. Tem profissionais à parte e hoje isso vem crescendo e eu já tive desse lado como um profissional à parte de atleta e hoje também volto para um cenário de clube e vejo de fundamental importância a comunicação entre o profissional que está fora do clube, que é diretamente com o atleta, com o profissional do clube. Porque o bem maior é o atleta. Se ele falar A e eu falar B, nós vamos entrar em uma briga gigantesca e aí é uma vaidade sem tamanho. E quem vai perder é o atleta mesmo. Então, no Inter nós temos atletas que têm seus profissionais à parte e eu deixo muito claro para os atletas que eu preciso ter a comunicação com os profissionais extras. E no Inter, assim, é muito bom isso em relação a os atletas também me ajudarem a fazer essa ponte com os profissionais. Então a minha lida no fim é direto com o profissional extra, para o profissional também entender que o clube, o atleta é do clube, né? E não é dele. Sim, tem que ter essa noção. Tem decisões que às vezes a gente toma e tem que tomar diariamente sobre determinadas coisas ali em relação aos atletas, que o profissional vai nos ajudar extra, fazendo X, Y, Z terapia, mas que ele tem que me acompanhar. Tem que ter uma sintonia grande, né? Porque além de... tem os profissionais que tem... O atleta tem os profissionais do clube. Sim. E tem a comissão técnica também, que vai estar junto ali, né? Junto, total. Hoje nós temos uma comissão que é muito bom de se trabalhar com eles. Eles são muito acessíveis. Só de profissionais da área... Essa área de saúde multidisciplinar ali, cara, quantos são? De saúde e performance, nós temos de preparação física 1, 2, 3, 4, 5, médicos 3, físios 4 e hoje mais um físico que eu subi da categoria de base, então 5, 2 nutricionistas, um psicólogo. Só para o grupo principal, a gente está falando. Só para o principal. Então, para as pessoas terem um pouquinho da noção do que é isso, né? Que é o meio, né? E a comunicação tem que estar coesa entre todos. Esse time tem que funcionar também, né? É a engrenagem. E aí, por exemplo, igual o Roger tem o professor Paulo Paixão, que é o cara também que é da preparação física e nos orienta quanto ao trabalho e a filosofia de trabalho dele. E a gente se encaixa nisso também. E ele na nossa, então a comunicação hoje é muito boa. Paulo Paixão é um cara que nos ensina muito isso. É um craque. É um cara que dispensa os comentários ali, mas é muito bom. Antes da gente falar especificamente do Paulo Paixão, sim, aqui, porque eu tenho que falar de alguns nomes, eu tenho que falar aqui, né? Tá certo. André, vamos, como é que você chega ao Internacional, né? Aí, 1 ano e meio atrás? 1 ano e meio, né? Mais ou menos isso. E eu fiquei 5 temporadas no Guarani, saí, tive esse convite do Emirados. Em paralelo, eu atendia numa clínica que chama Instituto Moody, em Campinas, que foi um divisor de águas no meio, profissionalmente para mim falando, no sentido de formação e de me oferecer uma estrutura de trabalho e de conhecimento que me ajuda até hoje. E aí,
eu estava no Emirados e o físio que era do Inter estava na seleção do Emirados lá. E aí eu cheguei lá e nós nos encontramos na catraca para entrar num jogo do atleta que me levou. Por pura coincidência. Coincidência, não combinamos nada. Aí eu olhei e falei, caramba, é ele, meu. E aí se falamos, mas... né? Eu já tinha conhecido ele anos atrás ali. E aí ele me fez um convite na época que eu não ia conseguir ficar lá, porque ele estava retornando para o Brasil. Aí nós dois retornamos para o Brasil em um mês, era o mês de dezembro, e no mês de janeiro a gente começou. Ele pediu o currículo e se eu tinha interesse ou não em participar do processo seletivo ali de contratação, e eu disse que sim. E aí fiz entrevista com um médico do clube, que é o Dr. Marcos, que é o nosso coordenador médico. E aí depois de um período deu certo e aí eu acabei vindo pro Inter. Justamente quando começou as conversas em janeiro, eu estava aqui em Juí, né? Que eu trouxe meu filho para conhecer meu avô e os meus tios aqui. Pois é, que você tem ligação aqui, né? Como a gente falou desde o início. Tanto né? que no jogo esse ano, Inter e São Luís, eu fui lá visitar meu avô, ver como é que ele tava. Fiquei um tempo com meu tio. Tio Enio. Tio Enio é um parceirão, é um amigão. André, como é que é trabalhar com esses nomes e se isso de alguma forma mexeu contigo? O Paixão não estava quando você chega, Não, né? Era a comissão do Eduardo Cudê. Então nós tínhamos uma filosofia, um tipo de trabalho com ele. E aí vem até futebol e resultados, os resultados começaram a não vir. E aí eles saem e chega o Roger e o Paulo Paixão. E aí quando você escuta o nome deles... Pois é, como é que foi pra ti esses nomes cara, assim? Eu vou trabalhar com um cara que é referência mundial, né? Pentacampeão mundial. Ele foi campeão de 94 e 2002, né? E estamos falando só da questão do Brasil, né? Da seleção. Campeão clube, pelo Grêmio, campeão pelo Inter. Pelo Palmeiras, se eu não me engano, Fluminense. Nem sei, é muito título. Muito título e quando você escuta que você vai trabalhar com esse cara, primeiro é uma alegria. Mas dá um medinho, dá um assim, aquele friozinho na barriga. Sim, porque por toda a história e por tudo que a gente escutava falar e hoje convive, né? Pois é, e essa convivência é diferente mesmo como viver com esse, um profissional desse gabarito? Sim, é um cara que ganhou tudo, né? É verdade. Se você conversar com ele assim, não tem vaidade nenhuma, não tem soberba nenhuma, não tem... E o que ele quer é fazer com que o trabalho dê certo. Então, é o nosso capitão ali da preparação física e que nos ensina muito, não só com a parte técnica da preparação, que é muito bem feita e muito bem organizada, mas também com a história, né? Tanto com a história de vida dele, quanto com a história de experiências dentro profissionais, do esporte, né? Total. Então, situações ele fala assim, escuta o velho. Então, a gente tem uma comunicação muito boa e ele faz isso acontecer muito bem feito, assim. Então, quando ele chega no clube, a gente começa a escutar, poxa, vai ser bom trabalhar com ele, vai ser legal, vai ser desafiador. E aí a gente vê que ele deixa o ambiente muito leve pra gente trabalhar. É um cara muito alto astral. Ele passa isso, né? Agora a gente vai saber o bastidor só conversando contigo. E ele se comunica com todo mundo. Todo mundo, literalmente. Do porteiro... Não tem a distinção aqui. O presidente é o mesmo nível de tratamento com todo mundo. Isso é fundamental. É espetacular, né? assim. As grandes pessoas são simples, São. E o Roger também é. Também? Então a lida com ele é muito tranquila, no sentido assim que é um cara que te escuta, é um cara que leva muito a sério tanto o que ele faz, mas quanto o clube e os departamentos do clube.
E ele tenta integrar também esses departamentos. E é um cara muito estudioso, é um cara... Mas na lida dele também é muito boa no dia a dia, de conversa, de convivência. E precisa ser, né? Precisa. Eu acho que isso faz com que também o grupo de jogadores... que isso passe para o grupo de jogadores, né? Toda essa comunicação, essa gestão que o Roger faz de todo mundo, isso de uma certa forma contribui para o resultado final, né? Falando em resultado final, a gente está chegando ao final desse segundo bloco aqui, André. E antes de eu te perguntar as músicas que a gente vai ouvir, eu vou te perguntar um livro, porque nessa temporada aqui eu quero indicar leituras, né? Legal. Que o nosso ouvinte que acompanha aqui a Unijuí FM sabe que é uma rádio educativa, tem esse propósito também de incentivo à leitura. Legal. Que livro o André indica para as pessoas? Pode ser livro da área, pode ser um livro que marcou a vida, seja, enfim. Eu vou falar de 2. Pode ser. Sei que é um. Não pode ser 2. Melhor ainda 2. Primeiro é a Bíblia, que eu acho que é o que eu leio também, e tem uma questão ali de crença e fé envolvida. E o segundo chama Essencialismo. Essencialismo. Que vai falar um pouquinho de organizar as nossas rotinas do dia, não é relacionada à fisioterapia, relacionada à organizacional e comportamental também. E uma frase que me marca dele é que fala assim: se nós não estabelecermos prioridades, alguém vai fazer isso por nós. Fica a dica. Então, isso marca um pouco. E o que a gente ouve, André, esse segundo bloco? Esse segundo bloco. Que terminamos ouvindo o quê? Mais duas? Mais duas. Uma que eu gosto de escutar, normalmente quando eu saio pra correr, e eu gosto dessa prática, chama Serenidade, do Vincenzo Climaco, que é mais instrumental, que eu gosto de escutar por gostar de música. E outra que chama Fique Firme, do Projeto Sola. Muito bem, são as duas músicas do Encontro Casual aqui da Unijuí FM, que traz o André Krieger. João, depois do intervalo a gente volta com o bloco final do programa. Depois do intervalo e fazendo algumas mudanças aqui, voltamos com o Encontro Casual da Unijuí FM, recebendo hoje o fisioterapeuta André Krieger. João, André, a gente chegou no Inter e começou a falar aqui. Foi. Você sente o peso, e aí eu tô falando na tua chegada, Sim. né? De saber que tava chegando num time que é campeão do mundo, Cara, um time com uma história. Era o maior time que você já tinha trabalhado até então. O maior clube né? que eu trabalhei até então. Clube grande e que vem de uma reestruturação de anos que estava sem ganhar um título. É um clube que, cara, o Inter não pode passar tanto tempo, né, assim. Tava longe de finais. Longe de 3 anos que não chegava na final do Gauchão, então isso pesa também, né? Mas ao mesmo tempo que é um baita de um desafio e de uma responsabilidade, eu sempre falo até para nossa equipe de fisioterapia, nós temos que desfrutar do que a gente está vivenciando também. Então tem a cobrança, tem a responsabilidade, mas também temos que aprender a desfrutar, porque nós chegamos aonde a gente sonhou um dia trabalhar. Então é fazer obviamente o que tem que ser feito da forma correta, tendo os seus princípios técnicos ali, mas você tem que desfrutar. Então, e é saber que está no auge, né? É um número muito pequeno de profissionais que vão chegar. Cara, patamar, Série A do Brasil são 20 clubes. Se você fizer uma média ali de 5 a 6 fisioterapeutas por clube, então é como um jogador de futebol. Cara, né? é um grupo bem reduzido. E é uma alegria, meu. É uma alegria. Mas é um desafio todo dia. A hora da conquista, né? Vocês se sentem responsáveis também por essa conquista? Sim, assim? também. Dá pra sentir assim, o peso do título? Sim, porque hoje no Inter, com
todas as pessoas que estão envolvidas, e isso é salientado todos os dias, até pelo presidente do clube, que o nosso trabalho é em grupo, é em conjunto e que cada um contribuiu. Cada um tem a sua parcela dentro da sua função. Óbvio que quem comanda esse barco todo é o Roger e é o cara que tem o plano, né? Tá comandando pra bem, acontecer. Né? E aí o nosso trabalho, é fazer o que tem que fazer bem feito e às vezes eu brinco que é atrapalhar o mínimo possível. Então, todos nós ali de comissão, staff, o pessoal que trabalha na cozinha fazendo alimento para todo mundo, o segurança, o porteiro que nos recebe, cada um tem a sua parcela. E essa convivência, né? Como a gente falou até dos egos, né? Sim. Time maior, enfim, também as responsabilidades aumentam. E às vezes costumam dizer que um time do tamanho do Inter, né, Grêmio, enfim, esses times maiores, tem 22 empresas ali, né? São isso CNPJs trabalhando juntos, né? Convivendo por um objetivo comum. É isso aí. É difícil isso, André? E o que se faz para amenizar isso, né? Sim. Cara, é sempre desafiador, né? Então você lidar com pessoas já é desafiador. É o meio do empresas mais. Então. E aí isso parte muito do grupo de jogadores, das lideranças que tem ali individualmente do grupo. Óbvio que com a condução do Roger de gestão, de equipe, hoje eu posso dizer que os próprios atletas facilitam muitas vezes o nosso trabalho. Porque numa conquista igual a gente teve, todos realmente abraçaram a causa e se ajudaram, né? Então a gente vê isso nítido no dia a dia nosso. E isso, por exemplo, a figura do D'Alessandro hoje é muito importante. Nem falamos do D'Alessandro ainda. Então é um cara assim de uma convivência ímpar dentro do clube, é uma referência e ídolo como atleta e como diretor esportivo também vem tendo muito sucesso, né? Não só sucesso que a gente vê de ganhar jogo e classificou o time para a Libertadores e fomos campeões gaúcho, mas internamente é um cara que nos ajuda também muito e no ambiente ali entre os atletas e fazer uma comunicação entre comissão, diretoria, presidência, atleta, ele tem um peso grande, esse né? peso, em qualquer área que ele for, aí, setor. Ele tem esse peso, né? Mas ele é um cara que nos ajuda muito, um cara assim que faz uma diferença grande ali dentro. Falando em diferença, né, você teve um reconhecimento público do trabalho da principal liderança, pelo menos em campo, que é o Alan Patrick, né? Sim. Referência técnica e também de liderança. De liderança grupo, interna, né? Ali, E estava ameaçado de não jogar a final. Era uma lesão, inclusive, aqui em Juí. Aqui em Juí. Como é que foi para ti ouvir isso do próprio Alan Patrick publicamente, né? Numa entrevista? Numa entrevista ali pós o primeiro jogo, né? Quando ele machucou, ele decidiu o jogo. E ele machuca em Juí. E, obviamente, quando é o Alan que machuca... Todo mundo. Cara, a tensão é grande. Em volta dele fica todo mundo, né? Para saber a gravidade, saber o que aconteceu, vai voltar, não vai. E aí, desde então, todos os departamentos do clube trabalham em prol dele voltar e desempenhar. Então, não é só voltar, né? Não é só para dizer que ele tá lá no campo mas desde quando ele machucou, o Alan não teve um dia de folga, né? Então a primeira folga dele foi após o jogo, o primeiro da final contra o Grêmio. Que ele já estava recuperado. Que daí ele já voltou e aí todos os departamentos, nutrição, preparação, psicologia, médica, fisioterapia, todos nós tivemos a nossa contribuição com a sua área em específico. E aí ouvi depois da entrevista e perguntaram para ele como que era essa questão da ansiedade dele quanto ao retorno, tudo. Realmente o que ele falou ali nós fizemos contas ali para os dias para chegar e montamos um planejamento junto com toda a equipe.
E ver ele agradecer a equipe de fisioterapia para nós é uma alegria, por ser o Alan. Primeiro, o Alan como pessoa ali dentro, como uma referência para nós como pessoa. Segundo, uma referência técnica dentro do campo, que é o nosso camisa 10 e capitão. E aí ele entra, sai jogando, algo que a maioria da imprensa dava que ele não iria jogar a final. Entra, contribui para o primeiro gol, fazendo um drible no meio de campo e limpando o lance, e para o segundo gol com o gol dele, e nos dá a vantagem de ir para o segundo jogo da final, conforme foi. O que foi determinante. Determinante na conquista do nosso título. E no segundo jogo ele já desempenhar e jogar o jogo inteiro, né? Então o primeiro jogo ele jogou entre 65 e 70 minutos. E aí depois no segundo jogo ele já consegue desempenhar os 90. Então tem um trabalho muito sério. Esse é o gol de vocês. Né? Esse é o gol de todos nós ali. E aí ter o agradecimento dele pessoalmente ali, não só publicamente igual ele fez, mas chegar no clube e ele apertar a mão de cada fisioterapeuta e agradecer. Isso é importante. É uma conquista. Para nós ali. Falando em conquista, o Inter tira, né, um peso nas costas de 3 campeonatos sequer chegar à decisão. Depois ganha um campeonato que muitas vezes foi desvalorizado, né, o Campeonato Gaúcho em outros anos, mas nessa edição, porque seria o octa do Grêmio, por esse peso de o Inter não estar na final há muito tempo, não ganhar há muito tempo. O fator Roger. O fator Roger ainda o Roger, um gremista não, mas enfim, alguém que teve a carreira um belo marcada, trabalho no Grêmio também. No Grêmio, né? Vai para o Inter e consegue essa conquista. O quanto você acha que esse título facilita agora para o que vem no resto da temporada, que o Inter cria expectativas maiores, né? Sim. De quebrada aí sim, uma sequência aí longa sem um título expressivo. Título nacional ou internacional, mas é importante porque, obviamente, se a gente não ganhasse o título, o trabalho foi desenvolvido da melhor maneira possível. É que o título coroa tudo e deixa tudo mais expressivo. Mas que é um trabalho já desde o ano passado, né? Da comissão, do staff do clube, da diretoria, do presidente, todo mundo. E que isso nos qualifica e é uma responsabilidade perante nós mesmos, conosco, de manter um trabalho bom e uma perspectiva boa para o ano nas outras 3 competições e que a gente vai ter muito trabalho. Dava para sentir esse alívio aí no vestiário logo após? Cara, sim, a gente tinha assim... Era um misto de sentimento, né? Então, primeiro por chegar à final de novo. Ali já saiu talvez um grande Era um objetivo grande do clube, que o Inter do tamanho que é, assim como o Grêmio também, que é um clube grande... Não pode ficar esse tanto tempo sem disputar uma final de campeonato estadual. Então, assim como também nós trabalhamos, eu tenho certeza que o staff do Grêmio e o Grêmio também trabalhou para chegar. É que um ganha. É, só um. Então, e esse ano, ter esse título nos tira um peso. E o ambiente para a final, cara, um ambiente de Grenal sempre é um ambiente tenso, sempre é uma semana de muita cobrança, de muito trabalho. E durante o jogo, você vê uma tensão, não só nossa, mas da torcida, de todo mundo. A gente brinca que, Grenal é um dos maiores clássicos aí do mundo, né? Então... É uma responsabilidade, Agora, dava para sentir também que mesmo tendo um time que era nitidamente superior tecnicamente, tem mais também entrosamento, enfim, o Grêmio está se Tempo de trabalho. Havia essa pressão no Inter, né? Sim, um temor, sim. Mesmo conseguindo um resultado. Quanto a ter um resultado adverso. Então, e aí a gente sempre se planeja pro bom, né? Para tentar ganhar. E a partir do momento que acontece um resultado adverso, isso pode mudar um pouco a rota de algumas coisas ali, mas a gente sabe que o trabalho foi muito bem executado. E deu o resultado que a gente
teve como meta, né? Eu queria falar ainda, para a gente já se dirigindo para o final aqui, de ambiente você falou, né? Sim. E você visitou um ambiente aqui da nossa Unisvi, né? Sim. A estrutura de fisioterapia, enfim. Sim. Você que tem uma caminhada já considerável, André, o nosso curso, enfim, a nossa estrutura aqui, o que você achou, o que te parece? Cara, normalmente quando eu vou nos lugares visitar ou cidades, eu gosto de conhecer alguns centros de fisioterapia. Então, eu fiz isso nos Estados Unidos e conheci o Comitê Olímpico Americano em Colorado Springs. Fui para Itália e conheci a Roma e a Lazio. No Emirados pude conhecer alguns clubes. Na Arábia Saudita conheci o Tawa. E tinha um privilégio de trabalhar numa ótima estrutura em Campinas. Hoje trabalho dentro do Inter, que é uma bela estrutura. E aí, como eu gosto de visitar, eu falei, até com meu tio, eu queria ir lá na Unijuí para conhecer, porque a gente escuta falar muito bem do curso de fisioterapia da Unijuí. E aí eu relembrei na minha época de faculdade, né? De estágio dentro da faculdade, é muito parecido o formato e me surpreendeu muito positivamente a estrutura da Unijuí em relação à fisioterapia. Nós somos muito bem recebidos pelos profissionais ali envolvidos. Eles nos mostraram assim toda a clínica de reabilitação audiovisual, reabilitação física, e deu para perceber que é um trabalho muito bem desenvolvido, não só pelos fisioterapeutas, mas pelas outras áreas que também compõem o núcleo ali, que tem fono, então terapeuta ocupacional, tem a fisioterapia, UNIR, né? então, cara, assim, não só a estrutura física, que é importante, obviamente, para você também ter um bom trabalho, assim como é bom ter uma boa câmera, um bom microfone, é bom a gente ter bons aparelhos, boas estruturas físicas, mas o material humano hoje da fisioterapia também conta muito e dá para perceber que levam muito a sério o que é fazer fisioterapia, porque não é brincadeira e não é qualquer coisa. E levam muito a sério o respeito à pessoa, ao ser humano, a pessoa que está ali para passar por uma sessão de fisioterapia, e normalmente ela procurou porque ela está com alguma queixa. Se ela está com alguma queixa, ela tem alguma fragilidade. Se ela tem alguma fragilidade, a gente precisa ajudar ela a recuperar não só a questão física, mas entender todo o contexto que essa pessoa traz. Exatamente. Fisioterapia tem evoluído assim como o esporte, né? Sim. O principal desafio, e aí estou falando de novo de futebol e esporte em alto nível, é esse tempo cada vez menor que existe em meio a competições que são fundamentais, a pressão. Esse é o maior desafio hoje dos profissionais da fisioterapia dentro de um clube de futebol, né? Cara, hoje também, mas nós temos desafios diários, desde recuperar em meio a um calendário que é extremamente cheio. Então, se você pegar agora no mês de abril, nós temos jogo atrás de jogo. 18 jogos, se eu não me engano. Em 2 meses. Então, é uma quantidade gigante de jogo, uma demanda física que os caras vão acima do limite e excedem esse limite corporal. E a fisioterapia hoje, não só na parte curativa e de reabilitação das lesões, mas nós temos papel importantíssimo de prevenção. Então, hoje nós monitoramos e avaliamos. Então, com uma avaliação prévia, a gente consegue identificar fatores de risco de maiores a menores. E hoje, por literatura, nós temos algumas bases disso, do que é um principal fator de risco para a lesão X, Y, Z. Então, a gente tenta mapear o nosso atleta. Em cima desse mapa, tentar achar a melhor rota preventiva para que a gente possa, de um certo modo, ter o mínimo de lesão. E a partir do momento que o cara infelizmente machucou, ele já está mais preparado para voltar. Então, todo o nosso trabalho antes nos possibilita até ter uma rápida resolução, muitas vezes, de lesões, obviamente estabelecendo um plano, ter um objetivo, ter critérios para que a gente possa evoluir ou não com aquele atleta durante o processo de reabilitação. E
a fisioterapia hoje interage com todas as áreas. Então, durante um processo de reabilitação, eu preciso ter interação com a preparação física, porque o cara não pode perder o condicionamento físico dele. Então, o que ele pode fazer para manter? Então, eu preciso falar com o preparador e falar, ele não pode, sei lá, correr, mas ele pode fazer uma bicicleta. Então, nós vamos tentar manter ele assim. E ele perdeu o mínimo de valência física possível durante todo o processo de reabilitação. O que não é fácil. Não é fácil. Meio esse calendário maluco que é o calendário brasileiro. Não. E aí hoje dentro eu posso falar ali do nosso departamento, a gente faz um controle epidemiológico para tentar entender o nosso setor. Então a gente tem o dia que o cara machucou, quem foi, qual lesão, membro, se foi contato, não foi contato, se foi jogo, se foi treino, quantos dias parado. E aí eu consigo estabelecer fora o que eu tenho de literatura, estabelecer uma margem do meu grupo. Então qual que é a lesão mais incidente do meu grupo de atleta? É a mesma da literatura? Não é? Em quanto tempo que eu consigo... o nosso departamento funciona em relação a fazer uma reabilitação de uma lesão muscular? Eu tenho a literatura, mas eu tenho tanto tempo do meu setor. E é uma forma de eu monitorar o meu trabalho do setor e pressionar. E aí o futebol é tudo para ontem. E nós nem falamos ainda, além desse calendário, número de jogos, a pressão, as viagens, né? Sim. Porque o Brasil é continental, cara, né? O Inter vai jogar Libertadores. Sim. E o Inter tudo é mais difícil, logística. Sim, cara, é um clube que nos fornece hoje voo privativo, né? Então isso nós ganhamos muito tempo. Então isso vai repercutir na recuperação do cara, Então o Inter é um clube grande e nós temos essa estrutura para poder oferecer o melhor pro atleta e para todos os funcionários também, né? O que é fundamental. André, chegando ao final aqui do programa, tem o quadro existencial. Legal. Vamos fazer? Vamos lá. Começando com qual é o maior sonho atual do André Krieger João? Cara, hoje é continuar sendo um bom pai pro meu filho, um bom filho pros meus pais e em meio a tudo isso conseguir continuar trabalhando. A coisa mais bonita que o André Krieger João já viveu? O nascimento do meu filho. A coisa mais triste que o André Krieger João já viveu? Caramba, agora pegou. Já tiveram algumas situações. Mas alguns momentos foi... Eu lembro de um dia específico, que foi quando eu entreguei meu filho para fazer uma cirurgia na mão do cirurgião. E aí eu tive um sentimento de incapacidade, de não poder ajudar ele, de não poder... Isso foi um momento específico, assim. O que é a morte para o André Krieger João? É a vida. E o que é a vida para o André Krieger João? A vida é... Primeiro que... Cara, normalmente eu vou me remeter à minha crença e... A vida é a gente tentar levar a sério uma vida com Jesus e entender tudo que ele fez. E em cima disso, viver a vida na sua simplicidade e em meio a tudo isso que a gente vive, tentar deixar um bom legado para as pessoas que estão conosco aí. Cara, primeiro agradecer imensamente aqui a tua presença no Encontro Casual. Agradecer ao Vander Olson, que possibilitou esse Encontro Casual. Até um cafezinho rendeu, foi bom, hein? Ao tio Enio, né? Tio Enio também. E a tia Adriana. A tia Adriana precisa ser comentada. Com certeza. Abraço pra tia Adriana. Parabenizar pelo trabalho. Obrigado.
começa dessa maneira Sim, tão muito bom. bonita, né? Com um título expressivo, por Sim. todo o significado que ele tem para todos os colorados que estavam sedentos aí. Até nós. Dito isso, também perguntar o que a gente termina ouvindo o programa aqui, André. Cara, vamos terminar ouvindo uma música que chama Sinceridade, que eu gosto um pouco do que é falado no meio dela ali. É da IP Alpha, que é lá de São Paulo, do Alphaville em São Paulo. E uma outra que chama Dead Song, que é da Upper Room. Por quê? Porque no início um bebê chora e o meu filho sempre pedia pra pôr ela porque ele queria escutar o bebê chorando. Era pelo bebê chorando. Muito bom. André, mais uma vez, obrigado pela presença aqui no Encontro obrigado, Casual. Sucesso nos próximos passos aí. É isso aí. O calendário é longo. É cheio. É cheio. Tem o que fazer, né? Tem, bastante. E boa estada pra você aqui. Muito obrigado. Em Ijuíra. Muito obrigado. Eu que agradeço. Encontro Casual fica por aqui. Semana que vem tem mais convidado aqui na Unijuí FM.